Olá, crianças. Eu gostaria que vocês observassem os textos que vou ler aqui para vocês, que fala assim: a prevenção é a única arma contra a doença. A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros. Foi vocês observaram nesse texto aqui. Esse texto está falando sobre a prevenção contra uma doença, né? Então, qual é a melhor forma de evitar essa doença? Que doença é essa que está trazendo nesse texto? Né? Está falando sobre a dengue e quais as formas de evitar o foco da dengue, né? Como combater o foco da dengue, né? Então, vocês observaram esse texto, ele tem várias informações. Então, vamos ler um outro textinho que diz assim: a vaca. A vaca pertence à família dos ruminantes, ou seja, dos mamíferos que comem capim. O engolem e depois de fermentado no estômago, ele volta à boca para novamente ser mastigado. Isso acontece várias vezes e demora muito tempo. O filhote da vaca, chamado bezerro, fica 290 dias na barriga da mãe. Logo depois de nascer, ele vai logo procurar a mãe para mamar. Aqui nós também podemos observar que esse texto ele tem várias informações. Está falando da vaca, a que família ela pertence, né, que é a família dos ruminantes. Diz que ela é um mamífero, né, que ela come capim, que o filhote da vaca é chamado de bezerro. Diz quantos dias que o bezerro fica na barriga da mãe, né? O que acontece depois que ele nasce. Então, aqui nesse texto também nós temos várias informações. Aqui nós temos outra leitura que diz assim: esse bichinho se chama caracol, né? Tá aqui mostrando aqui a imagem e diz que esse bichinho se chama caracol, que ele tem o corpo mole, normalmente coberto por uma concha em espiral. Na cabeça possui tentáculos, boca e dentes minúsculos. Os olhos ficam na ponta dos dois tentáculos superiores. E o caracol vive em lugares úmidos como quintais, jardins e hortas e se alimentam de vegetais. Esse texto ele foi tirado da enciclopédia, né? Então, assim, tem também aqui várias informações sobre esse bichinho. Então, eu li aqui para vocês 3 textos que falam várias informações. Então, nós podemos perceber que esses textos são chamados de textos informativos. Mas o que são textos informativos, tia? Então, vamos lá? O gênero textual, o texto informativo, é um texto escrito com a intenção de informar o leitor e trazer algumas curiosidades sobre um assunto. Geralmente, essas informações são retiradas de revistas, jornais, das redes sociais, etc. Então, sempre que você vê um textinho que traz várias informações de alguma coisa, falando sobre aquele objeto, falando sobre aquele animal, falando sobre aquela pessoa, falando sobre um assunto que está acontecendo, né, no momento atual, como está acontecendo o vírus do coronavírus, né? Então, todas essas coisas aí, todos esses textos, nós chamamos de texto informativo, porque eles trazem várias informações. E de onde é que nós vamos tirar essas informações? De algumas revistas que trazem alguma reportagem. Esse texto, às vezes, está nas redes sociais, né, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, em várias redes sociais nós também podemos encontrar textos informativos, né? Então, a partir de agora, crianças, vocês já sabem o que é um texto informativo. Quando vocês verem um texto assim, quando vocês lerem um texto assim, já vão saber que é um texto informativo. Essa informação que eu dei hoje para vocês vai servir para quando vocês estudarem no livro de vocês ou em alguns livros, que vocês observarem esse texto, que vocês verem, lerem esse tipo de texto em algum lugar, já vão saber. Esse texto é um texto informativo.